Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 11. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, que tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Ezequias deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, prepare um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ela se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor. Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus? Prefiro que ela recue 10 graus. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar 10 graus ou 10 degraus que havia descido na escadaria de Acais. Amém? Tirar uma ajuda aqui, que eu sou daquele tempo ainda, de 1949. O que a gente escreve, a gente aprende mais um pouco. Por isso que eu faço isso. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que eu, ao estudar, essa lâmpada é assim mesmo? Tirando a visão da gente? Vocês estão me enxergando? Eu não estou enxergando ninguém aí, mas tudo bem, o importante é que vocês estejam ligados. Então, esse texto é um dos textos que, ao estudar, eu percebi que ele é tão instrutivo para os nossos dias, porque ele é atemporal.
Ele tem tudo a ver com o tempo que aconteceu isso e com os dias que nós estamos vivendo. É impressionante, né, o poder de Deus nessa atemporalidade que Ele realmente permite que aconteça. Você percebe aqui que a vida do rei, ela muda instantaneamente. Uma das coisas que logo que eu pego, que eu capto aqui é o seguinte: não é pelo fato de você ser realmente um super pastor, um super líder, um super cristão. Enfim, nós todos realmente numa comunhão, nos considerando libertos pela palavra de Deus, vivendo uma vida íntegra. E isso não é realmente uma determinação que nunca vai acontecer uma contrariedade na sua vida. É o que muitos ímpios não conseguem entender. As pessoas olham muitas vezes você passando por certas dificuldades, certos perreios na vida, seja financeiro, seja psicológico, seja de saúde. Você está passando e as pessoas que não conhecem Jesus falam lá, o que adianta ir na igreja? Está sofrendo mais do que eu. Se vocês soubessem mais ou menos, ainda bem que os homens oraram por mim quinta-feira. Cadê os homens que oraram por mim? Está aí? Tem alguém aí? Cadê? Dá um grito. Aí, tem o Rogério, corajoso, macho aí, pelo menos tem um macho aí. Então, eu estou sentindo melhor, viu, Rogério? Que benção, mas eu estou há 5 meses com essa dor. E tem hora que eu estou orando, eu falo, Jesus, não estou entendendo. Mas de repente vem a palavra em meu auxílio. Nenhuma palavra retorna a Ele sem ter produzido o seu efeito. Então eu me declaro curado aqui em nome de Jesus. Eu não aconselho que vocês façam o que eu fiz, mas eu parei de tomar até o remédio. Falei, dor com remédio, dor sem remédio, eu prefiro dor sem remédio. Agora está na mão do Senhor, plenamente confiando no Senhor. E eu creio que se não for aqui, mas ainda mando aí pelo contato de alguém que eu tenho, o Senhor me curou plenamente. Eu tomo posse disso. Antes eu não podia nem coçar aqui, Rogério, agora estou até coçando, ó. Entendeu? Deus está trabalhando. Entendeu? Então, o que eu aprendo aqui com Ezequias? O homem foi realmente entre os 4 reis de Judá. Dos 19, ou até tinha uma rainha nesse meio, parece que tinha 20. Dos 20, ele faz parte dos 4 que eram íntegros, que eram realmente fiéis ao Senhor. E de repente, já no capítulo 19, você observa que Ezequias já tinha experimentado realmente uma vitória sobre realmente o ataque da Assíria, que veio lá realmente escrevendo, sintetizando. O líder lá, o rei, manda uma carta para ele e falou, quem é você? Quem é o seu Deus? Quem vocês pensam que são? Quais os deuses dos países, dos reinos que eu ataquei, que puderam me suportar? Nenhum. Não vai ser dessa vez que vocês não vão me vencer. Olha só, Ezequias pega aquela carta e ele olha, ele chega lá no templo, ele coloca a carta e diz, Senhor, olha aqui o que eu recebi. Antes que o meu nome fosse confrontado, o seu nome está sendo confrontado, Senhor. Deus gostou daquilo. Mandou o profeta de novo, Isaías, falar e alertar ele. Da mesma maneira que o rei que estava conquistando tudo, o rei da Síria, tentasse invadir, apenas um anjo, liberado lá do céu, matou 185 mil homens. Qual rei que vai ficar? E Deus dá até uma gorjeta e deixa ele retornar para a casa dele, que assim que ele retornar, ele vai ser morto à espada. Ezequias tinha experimentado isso. Olha que maravilha. A Bíblia diz que ele começou a reinar com 25 anos. Com 14 anos de reinado, ele já estava com 39. Com 39, ele está no auge. Sabe o auge? Conquistando tudo, orando ao Senhor.
e Deus o inspirando, ele rompeu realmente todo o sistema idolátrico, toda a idolatria que existia em Judá. Todo realmente aquele louvor que era prestado a deuses estranhos, deuses falsos. Ele consertou tudo. Olha só o auge que ele está. No auge da sua vida, me aparece o profeta Isaías, diz: põe a tua casa em ordem. Sabe aquele impacto que dá em você? Meu Deus, o que está adiantando? Eu não posso falar porque o Senhor já me permitiu chegar aos 7,6. Hein? Eu acho que não tem ninguém mais aí, tem? Se tiver, eu dou um troféu para você. O Marco está aproximando aí. O Marco está no númerozinho 66, aí meio esquisito, mas você já vai para o 67, se Deus quiser. Ezequias recebe uma notícia desagradável: põe em ordem a tua casa. Mas eu acabei de ler o texto que ele era assim com Deus, que ele fazia os pedidos, ele abria as cartas realmente de ofensa ao nome do Senhor, e Deus ouvia, Deus era com ele. Agora, como assim? Põe em ordem a sua casa. Meu amigo, eu não conheço outro homem na Bíblia que Deus diz: põe em ordem a tua casa. Eu não quero que Deus fale isso hoje para mim: põe em ordem a sua casa. Mas eu gostaria que na hora que eu fosse para ir embora, Deus falava: está chegando a sua hora. Sabe? Porque isso quer dizer, você confiou em mim. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem intimidade comigo. Eu vou te dar uma alerta. Eu vou te dar uma alerta preciosa. Põe em ordem a tua casa, porque você morrer. O impacto que Ezequias sentiu foi forte. Mas eu imagino o carinho que Deus estava tendo com ele. Apesar de ele estar no auge, conquistando tudo e na intimidade com o Senhor, limpando realmente Judá dos sincretismos existentes lá, e trazendo a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Muito embora ele atentasse para isso, mas ele recebe uma notícia na hora que ele menos esperaria na vida dele receber. Agora, Senhor. Mas ele acreditou. A primeira, ele acredita de hora, e o que ele faz? A Bíblia diz que ele vira contra a parede e começa a orar. E Deus não responde. Porque assim que Isaías está saindo, Deus vai falar com Isaías. Então, queridos, fique atento à voz dos profetas. Às vezes não é muito saudável o que você ouve, não é muito gostoso, como já aconteceu comigo. Mas se Deus está falando, confia. Ele acreditou e foi orar. No que ele foi orar, Deus fala a Isaías: retorna. Antes que Isaías cruzasse realmente o pátio do palácio, retorna e diga para Ezequias que eu vou curá-lo. E dentro de 3 dias ele vai retornar ao templo para a adoração pública. Quando Isaías disse que ele ia morrer, a Bíblia diz que ele virou para o canto, para a parede e foi orar. E ele realmente começa a descrever tudo que ele tinha feito de bom, as obras que ele tinha praticado. Ele acreditou de imediato. Agora, eu imagino, pela lógica das coisas do ser humano, falar que você vai morrer feliz, ele não ficou. Eu acredito que ele ficou angustiado. E tanto é que ele ora, Deus não responde para Ezequias. Deus responde: vai lá, Isaías, retorna lá. Diga para ele que eu vou curá-lo, e em 3 dias ele vai retornar ao templo para a adoração pública. E eu acho isso sensacional. Quando ele acreditou e foi orar. Mas quando Isaías vem e fala: Deus manda te dizer que vai te curar. Em 3 dias você retorna ao templo. Aí ele não cai do outro lado ou do mesmo lado e dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor ouviu as minhas orações, ainda que através de Isaías veio o retorno, a resposta.
Não, ele não cai do outro lado. Ele simplesmente olha para Isaías e diz: mas qual é o sinal que Deus pode me dar para que eu creia? Está vendo como é que a gente é, querido? Quando é pesado, a gente cai de joelho, a gente faz jejum, não é? A gente faz sacrifício, a gente ora, a gente clama, a gente começa a fazer uma reflexão com respeito à vida pecaminosa que a gente vive. A gente começa a ter asco pelo pecado. A gente começa a ter uma transformação de vida, uma mudança de vida. Mas quando é Deus falando para você, logo em seguida, porque imagina, nós estamos aqui comentando esse fato aqui, mas eu imagino, o profeta Isaías fala que ele vai morrer, daqui a pouco não passa minutos, retorna e diz que não vai morrer mais. Peraí, esse cara está brincando? Eu não sei o que você pensaria. Peraí, mas agora há pouco eu ia morrer. Mas ele nem pensa isso, ele fala, mas eu orei. Se Deus está dizendo através da boca do profeta, ouvi a tua oração, o profeta não estava perto dele. Então não tem dúvida, é Deus que está falando. Às vezes Deus fala com a gente tem dúvida que é Deus que está falando. Agora, que dúvida ele poderia ter se o profeta foi embora? E no que ele foi embora, ele entrou numa oração realmente íntima com o Senhor. A palavra veio em resposta à sua oração. E Deus responde de uma maneira positiva. Então não é para duvidar de Isaías. E nem duvidar da fala do Senhor, através de Isaías. Mas ele diz: que sinal o Senhor pode me dar? Agora eu até acredito o seguinte: às vezes pessoas falam assim: você gosta muito de barganhar com Deus. Você gosta muito de toma lá, dá cá. Querido, mas o próprio Deus fala para você negociar com Ele. Se você ler lá em Malaquias 3,10, o que está escrito? Faça prova de mim. Faça prova de mim, vê se eu não vou liberar mais do que você precisa. E eu ainda tenho dúvida, será? Ai meu Deus, mas 10%? Não dá para o senhor baixar por 5? Dá, mas por que você não faz o contrário? Você ganha 10 mil, pede para baixar para 5 mil, você vai dar menos dízimo. Entendeu? Uma bela proporção, não é? Uma média aritmética sensacional. Então, querido, ele olha e diz: qual o sinal que o Senhor pode me dar? Deus de novo manda Isaías lá. Diga para ele o que ele prefere. Que a sombra adiante 10 graus ou 10 degraus da escadaria do rei Acaz, que antecedeu. Ou se regredir 10 degraus ou 10 graus. Espertinho Ezequias, né? Espera aí, Isaías. 10 degraus para frente é natural. O sol está indo para lá, a sombra vem para cá. Isso é lógico. Eu quero que a sombra retroceda. Pode deixar. Senhor, Ele quer que a sombra retroceda. E Deus falou: vai parar. Deus parou o tempo, dependendo da sua oração, dependendo da sua fé. Deus para o tempo. O que vocês acham? Não é fantástico? Deus para o tempo por amor a uma resposta de alguém que tem intimidade com Ele. Mas a gente precisa entender que o evento ali, o episódio ali, está falando de um Deus que é soberano e um rei que era fiel, mas que com todas as suas limitações. Porque por mais fiel que você seja, querido, nós temos as nossas limitações e Deus conhece o coração de cada um. Nós estávamos vindo para cá, até nós estávamos conversando com a Érica com respeito a uma música que a gente canta na igreja. A música, ela fala de hoje nós não vamos pedir nada. Os cantores aí sabem como é que é, né? Hoje nós não vamos pedir nada. Cantou lá no... Vai.
a tua graça já me basta. Vai pedir nada? O pessoal acabou de cantar essa música lá no Encontro dos Homens. Nós não vamos pedir nada. Daqui a pouco o Rogério falou, levanta todo mundo agora, peça o que vocês quiserem e vamos orar aqui. Aí eu falei, Jesus, como é que o senhor fica nessa aí? Não é para pedir nada, daqui a pouco todo mundo, os 20 homens, pôr na mão pedindo. Aí a Érica realmente elucidou o negócio. Seu Zé, é isso que a gente faz com nossos pais. Ele fala, pode deixar, mãe, eu vou no shopping com você, não vou pedir nada. Mas quando eu chego lá, eu quero, porque eu quero e tal. E principalmente quando se trata de Samuel, meu Deus do céu. Então, gente, você está vendo como é que é? Aí, Ezequias acreditou, foi orar. Isaías volta, fala para ele se preparar. Aí ele não acredita muito. Isso é terrível. Outra coisa que eu aprendo quando eu estudo esse texto é o cuidado. É possível começar bem e terminar mal. Agora, o interessante é começar bem e terminar melhor. Quem que não conhece a parábola da semeadura? A primeira planta que cresceu ficou sensacional, ficou linda. Mas de repente, quando ela precisou da água da raiz, estava lá as pedrinhas, tudo lá, e ela realmente morreu. Sabe aquele crente que chega assim, primeira vez, ou primeiro mês, no começo da igreja? Ai, que igreja maravilhosa. Como os irmãos são uma bênção na Poema. É que você não conhece, querido. Vai viver com cada um. Vai dormir com você ver que diferença que vai fazer. E ele falou, não, eu fiquei apaixonada pela igreja, maravilhosa. Nossa, cada pregação que tem lá, nossa, meu Deus do céu, que bênção. A banda então nem se fale. E assim, está surgindo cada talento. Daqui a pouco começam a vir as primeiras decepções na igreja. Aí o cara fala, ai meu Deus, aonde foi que eu errei? Não é a igreja que eu esperava. E isso acontece no nosso meio, querido. Vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu levei um feedback uma vez na igreja. O Leandro nem teve coragem de vir. Ele mandou 2 emissários lá. Vai lá, fala com ele. Eu falei, ai Jesus. Vieram aqui na minha casa, mas já sei que tem chumbo grosso. O primeiro pastor que chegou já pôs um relógio no meu quarto. Deu um relógio de presente. Deu vontade de falar para ele, que isso? Está pensando que sou criança, tem que passar um reloginho na minha mão para depois levar? Vai, começa logo já, fala. E eu levei o primeiro feedback. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que por ser o pastor mais velho da igreja, eu não sabia por ser o pai do Leandro, eu tinha que levar uma ferrada dessa. Mas aguentei e estou aqui. E você está preparado para ser parado uma hora? Tá? Você pensa que a direção, que a direção não tem responsabilidade enquanto a santidade na igreja? É lógico que tem. Agora, querido, a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, eu recebi 9 ministros na minha casa. Os 9 me abraçando, os 9 tomando café comigo. Eu pedia para eles, não, fica em pé mesmo, só de estar na sua casa já é um prazer. E a todo mundo, aquela confraternização maravilhosa. Depois que eu fui para a igreja, passados uns 2, 3 meses, cadê os pastores? Cadê os ministros que foram tomar um café na minha casa? Foram tudo lá e falaram maravilhas. Meu amigo, não tem mais, acabou o abraço. Agora cada um nasceu na sua luta, cada um realmente executando aquilo que Deus chamou você para fazer. E existe uma hierarquia que deve ser respeitada. E, consequentemente, juntos nesse concerto, que haja santificação. Então, é possível começar bem, mas terminar mal. A Bíblia mostra em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, o caminho do justo é como a luz da alvorada,
que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Por isso que Jesus falou: vocês são luz do mundo e sal da terra. Agora, entre ser luz do mundo para o mundo e sal da terra para a terra, e tem os entretantos, que se você desanimar, querido, você vai interromper realmente um senhor de um relacionamento que nós muitas vezes vulgarizamos. Mas quando realmente nós percebemos a seriedade e a importância desse relacionamento, é com o Senhor, Criador dos céus e da terra, incriado. É com Ele, simplesmente é isso. Se eu perco essa noção, eu posso terminar mal. Então, começar bem não é tão difícil, por causa da badalação, mas durante o transcorrer da sua caminhada, você tem que estar sempre ligado na videira, porque senão é possível que você termine mal. Ezequias, ele pediu para que Deus poupasse a sua vida. Deus não somente poupou, como lhe deu mais 15 anos de vida. Eu, analisando o texto aqui, eu acho que eu pediria também para Deus me dar mais um tempo de vida. Mas no caso de Ezequias, se você for analisar, era melhor que ele não tivesse tido. Em primeiro lugar, que ele teve um filho depois desse tempo aí que Deus deu para ele, que se tornou o pior homem da Bíblia, chamado Manassés. Então não é o fato de você estar na igreja, de você ser pastor, ser líder, ser coordenador, ser um membro realmente de qualidade na igreja. Isso não quer dizer que o seu filho vai ser realmente uma bênção. Agora, a tendência é de que você dê o seu testemunho, seja a luz do mundo, o sal da terra, e você veja a ação de Deus realmente sendo extensiva à sua família. Graças a Deus eu gosto disso na minha família. Passei o maior sufoco da minha vida com certos filhos, mas hoje todos estão juntos e nós podemos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas eu precisei, junto com a minha esposa, chorar muito, orar bastante, e através das nossas orações, Deus visitou determinados filhos em determinados lugares. E o toque que ele sentiu lá, que era praticamente muitas vezes risco até de vida, um deles clamou: Deus dos meus pais, me ajuda. E hoje estão todos aí porque Deus ajudou. Então, de alguma forma, mesmo o homem, pior homem da Bíblia, filho de Ezequias, Manassés, mesmo com toda a atitude dele realmente de perversa ao extremo que você possa imaginar, mas um dia, pego por pessoas mais fortes do que ele, ainda clamou a Deus, e Deus ainda o trouxe de volta para Jerusalém. E eu acredito que isso não é uma sorte de Ezequias. Eu acredito que foi a amizade e o comportamento e a intimidade que Ezequias tinha com o Senhor, que Deus o honrou até realmente nessa hora. Mas o que eu quero dizer para que Ezequias era melhor que ele não tivesse tido esses 15 anos, porque se você for observar do versículo 12 para frente do que eu li, você vai observar que do versículo 12 em frente, Ezequias comete uma coisa que jamais deveria ter cometido. O Senhor o honrou, o Senhor encheu ele de glória, o Senhor encheu ele realmente na vida espiritual, na vida financeira, em tudo dava certo. E ele, ao receber os mensageiros que estavam vindo, ele sabia de onde estava vindo, da origem deles. Ele sabia que estava vindo lá da Babilônia. E se está vindo da Babilônia, fica com o pé atrás, querido. Fica com o pé atrás, porque você conhece a cultura da América. Você conhece a cultura da América do Sul. Você conhece a cultura da Ásia. Você conhece a cultura da África. Então, ainda mais no nosso tempo. Mas naquele tempo, ainda com toda a dificuldade realmente de conhecimento de culturas, ele sabia que as visitas que estavam chegando até ele eram comprometedoras. E ele fez questão de mostrar todo o segredo da glória de Deus na vida dele. E Deus não gostou. Porque Deus gostaria que ele tivesse feito isso dando glórias ao Senhor. Cuidado, querido. Cuidado que você pensar que você
Ah, sem mim a igreja não anda. Ah, e sem mim o GC realmente fica meio borocochô. Cuidado, querido. Cuidado, porque Deus realmente suscita valores no lugar daqueles que realmente são especialistas na bomba O. Quem conhece a bomba O aqui? Tem a bomba atômica, tem a bomba H e tem a bomba O. A bomba do ódio. A bomba do ódio, ela vem que nem uma bita numa floresta, mas de repente ela começa a se aflorar, começa a se afoguear e realmente a floresta inteirinha está tomada. Então, queridos, essas alertas que nós pegamos aqui no livro de Jeremias, de Ezequias, até aqui, é fantástico. Mais uma coisa que eu posso aprender com ele. Deus fala com Isaías e não com Ezequias. É interessante, né? A gente ora, quer que Deus fale com a gente, mas Deus tem sua maneira soberana. Deus pode usar um galo, Deus pode usar um jumento, mas muitas vezes nós recebemos um aviso, mas eu não dou tanta credibilidade para aquilo que eu estou recebendo. Às vezes eu dou mais sentido para uma frase que está lá na internet e tal. Eu fico tenso, eu fico nervoso. Às vezes eu tenho até surge alguma doença psicossomática em você. Você não sabe de onde vem, porque veio, o que é. Por causa de você realmente acreditar mais nesse blá 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 que corre na internet do que muitas vezes na palavra do Senhor. Aqui Deus usou Isaías. E Deus usa quem Ele quiser. E muitas vezes, Deus usa de uma forma que você não gostaria. Uma das vezes que Deus usou um profeta na minha vida, ele estava pregando. E ele disse: José, eu só sei pregar. Deus não me usa como profeta. Assim, de profetizar na vida de alguém. Mas hoje Deus está me incomodando para falar com você. E eu falei, aleluia. Eu pensei que era bom. E aquele pastor olhou para mim e disse: eis que eu vejo um vento terrível passando na sua vida. Eu falei, meu Deus, por que eu falei aleluia? Mas eu acreditei, porque eu sabia o profeta que estava falando ali, muito embora não fosse o dom mais forte dele. E olha, veio a enfermidade da minha filha, 9 anos de sofrimento. E eu ficava pensando somente no dia que o pastor falou do vendaval na minha vida. Eu falei, meu Deus, quase não ouço profecia, quando ouço ainda uma bomba dessa. E eu falei, que desgraça. Quanto mais minha mulher chorava olhando para mim e apontando a menina, tinha dia que eu tinha vontade de explodir. Por acaso eu sou médico? Deus fez, Ele que desfaça. Não sabia nem o que eu estava falando. E Deus devia estar sorrindo no seu trono. Não de sarcástico, nem de ironia. Mas certamente olhando, bobinho, você não sabe o que eu vou fazer na sua vida. Talvez você esteja passando por isso hoje. Não digo que você veio dar um checkmate no Senhor hoje. Mas talvez as coisas não andem. Principalmente você que é lá da América do Sul, está aqui, na América do Norte. As dificuldades todas que vocês enfrentam. Tem momentos que você passou realmente num momento tão árido que você não sabia o que fazer. Mas você está aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor tem cuidado de você. É interessante essa maneira que Deus fala com a gente.
usando pessoas. Mas o que eu extraio dessa lição, também, é que ele usando outra pessoa, um profeta, ou revelando para você mesmo, ele é fiel. Quando Jonas orou no ventre do peixe, olha que cena, dentro de um peixe, você pode se considerar morto. Ele orou, Deus não ouviu. Não diz que Deus ouviu sua oração, mas diz que Deus ordenou o peixe: vomita este homem na terra firme. Então olha o que está em evidência aqui, o poder de Deus. Que você não possa estar vindo para o culto de domingo simplesmente porque é muito gostoso participar com a banda, e é importante que esteja aqui. É muito importante você ver realmente a oração da oferta e tudo mais que acontece. Mas é importante que você venha realmente, se ausente realmente em pensamento de tudo que pode te atrapalhar da presença do Senhor. Como é gostoso, tem hora que eu vou orar e eu fico: Senhor, como é bom. Eu estou junto com a minha esposa e saber que o Senhor disse um dia: onde 2 ou mais estiverem reunidos em oração em meu nome, eu estarei no meio deles. Então sentir essa presença, às vezes você nem fala, você só fica pensando e refletindo sobre os seus grandes feitos, sobre o poder da sua palavra. Imagina Deus olhando e dizendo: apareça a luz. É esse Deus que nós servimos, queridos. É esse Deus que está ali, ó, ouvindo as orações de Neemias. Outra coisa que eu aprendo com Neemias, e quando ele virou para a parede e começou a orar, parede nesse contexto quer dizer dificuldades, angústia. Você não vai, porque ele virou literalmente, você não vai virar para a parede, porque não, Deus ouviu quando ele orou, eu vou orar também. Tem gente que é supersticioso. Não, Ezequias virou para a parede, eu vou virar também, quem sabe se Deus me vê. Não, querido, são as angústias, são as dificuldades. Mas olha só o currículo do Neemias, do Ezequias. Obrigado. Olha o currículo de Ezequias. Ele virou para a parede. Ele diz tudo o que ele tinha feito, confiando que o Senhor realmente ia aprovar. Isso não quer dizer que é pelas obras que ele está sendo aprovado. Porque você vai ser aprovado porque você crê em Jesus Cristo. Mas nunca você pense que as suas obras vão ser esquecidas. Porque no dia que for distribuídos os galardões, vai ser chamado. Vem cá, Gustavo. Pega esse galardão. Você é obrigado. Não, isso aqui é da Lília. Põe na Lília. O dela é dela. O seu é seu. O do Mark é do Mark. Então, não que ele foi apelar, eu sou bom, não porque eu não peco, não porque eu tenho feito grandes, só coisas bonitas para o Senhor. Então o Senhor tem um compromisso de libertar. Não, não é isso. Mas as suas obras vão fazer a diferença na hora do galardão. Porque o próprio Paulo diz lá, um é o brilho do sol, outro é o brilho da lua, e outros são os brilhos das estrelas. E assim mesmo não são iguais. Então, querida, eu imagina o que Paulo fez. Dos 27 livros escritos no Novo Testamento, 13 são de Paulo. O
O que você já escreveu para edificar o nome do Senhor? Quantas vezes você já usou a internet para edificar, glorificar o nome do Senhor? Quantas vezes? Agora você imagina Paulo, preso, encarcerado. Imagina, não é uma prisão como essa, a nossa que tem aqui. Ainda que tem prisão terrível também no nosso meio. Mas era uma prisão realmente em calabouço. Sem banheiro. Sem oxigênio. O cara estava fadado à morte ou a ser tuberculoso. E ele escreve a carta de dentro da prisão. Quanto que você já glorificou o nome do Senhor porque está passando no estreito na sua vida? Ou você deixou o diabo falar do teu lado esquerdo lá, né? O que adianta você orar? Pode parar de orar, não adianta nada. Querido, nunca esqueça, a palavra que eu disse agora há pouco é real. Nenhuma oração, nenhuma palavra retorna ao Senhor sem ter produzido o teu efeito. Nós oramos não sei quantos anos, 9 anos pela nossa filhinha. E Deus levou. Aparentemente parecia que eu fui um derrotado. 9 anos orando e a menina vai embora. Eu cheguei até aí na Rede Bandeirantes dar um testemunho. E eu disse lá, feito não sei o que eu estava naquele momento. Eu falei, eu tenho certeza que Deus vai curar minha filha. Que certeza? Que certeza? Não tinha revelação nenhuma, não tinha profeta nenhum falando para mim. Deus não tinha revelado isso no meu coração em momento algum. Eu fui ousado em dizer que ela... realmente eu ia trazê-la para que todo mundo visse ela falando papai e mamãe. E Deus levou 9 anos. Não sei quantos anos nós oramos pela nossa casa. Parecia, tinha hora que dava vontade de desanimar. Mas se você desanima, querido, pode ser que você não experimente. O choro pode durar uma semana inteira. Mas na segunda-feira vem o dia do sorriso. No domingo vem o dia de sorrir. Então aguarde, talvez o momento do seu sorriso, da sua gargalhada está chegando. Amém? Outra coisa que eu aprendo, além do currículo que ele tinha, que era um currículo rico. Imagina você chegar, graças a Deus que nós estamos aqui reunidos em comunhão, adorando o mesmo Deus. Mas imagina você chegar no final da sua vida, tem um tempo com Deus, mas você olhar para trás e fazer uma retrospectiva, fala, puxa vida, eu não fiz nada que prestou para o Deus. Muito embora as minhas obras realmente são como trapo de imundície, mas como eu disse, não vão, nem um copo d'água fria que você dá a um dos pequeninos vai ficar esquecido no céu. Ainda que não vai imperar no nosso meio inveja, ódio, você não vai realmente ficar com ódio daquele que tem um brilho maior que o seu. Você não vai ficar com ódio daquele que vai ter uma similaridade com as estrelas, que são muitas, mas cada um tem o seu próprio brilho. Lá, a Bíblia vai dizer que você vai ser testado. Como ouro, como prata e como pedras preciosas. E caso contrário, as suas obras vão ser provadas como madeira, palha e feno. Vai queimar. Você vai entrar fedendo fumaça no céu, mas você está salvo, pode acreditar. Esse é o grande tribunal de Cristo. Tem muitas pessoas que estão na igreja, às vezes não sabem nem a diferença entre o grande trono branco e o tribunal de Cristo. Eu, quando coordenava a GC lá em Taubaté, eu fazia questão de fazer essa pergunta no GC. Quem prefere o trono branco, levanta a mão. E quem prefere o tribunal de Cristo, levante a mão. As pessoas vão pelo bonito, né? O grande tribunal branco do Senhor. O trono branco. Você não sabe que você já está com o pé no inferno. Mas quando você está ali, ainda que seja palha, madeira ou feno, entrando com cheiro de fumaça, ainda que no suar do gongo, mas você está herdando a herança que Deus deu para Jesus Cristo, que é a vida eterna. Saiba discernir a diferença entre suas conquistas, entre os seus sonhos, mas entre o grande sonho de Deus,
que ao enviar seu Filho ao mundo, para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso alvo, querido. Essa é a nossa busca. Não se importe, querido, com as chateações que você passa na igreja. Às vezes dá vontade de pegar o irmãozinho pelo pescoço mesmo. Ou às vezes alguém quer pegar a gente pelo pescoço. O cara chato, ou menina chata, ela pensa que ela é a mais bonita da igreja. Aí ele pensa que é o mais saradão da igreja. Calma, querido, sempre tem um melhor do que o outro, querido. Mas segura a barra, porque lá não vai ter esse negócio. Porque a Bíblia diz que nós, ao ressuscitarmos, seremos corpos gloriosos e vigorosos. Não se preocupe com os seus pezinhos de galinha não, viu? Suas ruguinhas na testa, no pescoço. Às vezes a gente faz assim para não aparecer, né? Não se preocupe, querido. Ao soar da trombeta e a voz do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Imagina a cena. Tem um programa aí chamado Fantástico. Fantástico é isso. A voz do arcanjo, os sepulcros se abrem. E você vai ser levantado. Eu tinha tanto medo de voar de avião. Agora tenho voado bastante. Mas nesse dia eu vou perder o medo da lei da gravidade. Porque eu vou encontrar com o Senhor nos ares. Imagina a cena. Eu quero até aproveitar e dar um tratinho na barba dele. Parei de trabalhar, mas vou retornar. Que cena. Que coisa mais linda. Querido. Ponha sua casa em ordem. Parece uma frase simples, mas Ezequias teve a oportunidade de ouvir o profeta dizer: ponha a sua casa em ordem. Eu acredito que ele estava em ordem, mas sempre tem aquelas coisas, você tem que arrumar uma parte da herança para cá, um documento para cá, tratando-se de um reino, tinha muitas complexidades para se ajustar. Ponha em ordem a tua casa, para não ficar gente brigando depois. Eu acredito que era mais nesse sentido. Agora, eu não conheço outra pessoa na Bíblia que Deus falou: ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Mas eu sei que o Senhor diz: esteja preparado, porque a morte virá como um ladrão. Se você soubesse a hora que o ladrão ia invadir a sua casa, você realmente tomava todas as providências para que não entrasse. Mas ele está alertando. Então, ponha em ordem a tua casa. É a mensagem mais forte para a igreja nesta manhã, ou nesta início de tarde. Ponha em ordem a sua casa, porque nós não sabemos quem vai ser o próximo a escalar os degraus. Tomara que seja para escalar, porque tem um que vai ter que decrescer, aí a coisa vai ferver. Então, ponha em ordem a sua casa. Há pouco tempo atrás, um jovem participante da Poema mudou-se para a Irlanda. E vocês sabem que o Júlio de repente bateu o carro lá, foi recolhido morto. Nós estamos com uma pastora agora lá em Taubaté, pastora, esposa do pastor Gil, está internada na UTI, jovem ainda. Teve uma complicação sanguínea, constatou-se uma leucemia. Nós estamos orando e complicou o rim, complicou o fígado. De repente, num dos domingos que nós estávamos juntos na igreja, o pastor Gil: seu Zé, dá licença que eu tenho que sair correndo, a minha mulher não está passando bem. Pegou ela no colo, saiu carregando. Então, o que eu quero dizer, Neemias sabia que ainda tinha 15 anos para ele. Mas nós não sabemos se nós temos mais 15 minutos, 15 dias ou 15 anos. Quando você entra no banco, você olha lá que tem lá uma senha.
sempre passando. E você fica, ai meu Deus, anda logo, olha lá, olha os números lá, parece uma senha lá. E a gente fica, ai meu Deus, anda logo, que vontade que termine logo para me resolver o meu problema no banco e sair. Mas eu quero dizer para vocês que lá no céu tem uma senha. E graças a Deus, se a sua senha estiver lá, quando você for chamado, fala o seu número, não tem por onde você correr, querido. Ponha a sua casa em ordem, porque a morte virá como um ladrão. Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Isso não estou pregando que eu sou um pregador pessimista. Pô, o cara só fala de morte, o cara está falando realmente de outra vida. Querido, é a realidade. Ninguém gosta de falar sobre isso. Mas ninguém sabe. Eu não sei se você vai ter realmente o privilégio que teve o ladrão da cruz. No último instante, ele gritou: lembra de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor disse: hoje mesmo, olha, estarás comigo no paraíso. Ezequias sabia, mas nós não sabemos. Então fica realmente uma alerta para vocês. Isso não quer dizer que os seus sonhos não devem ser realmente buscados. Isso não quer dizer que seus sonhos devem ser desprezados. O que quer dizer é o seguinte: domine. Deus fez o homem lá no paraíso. Ele disse: dominai sobre os seres aquáticos, dominai sobre os animais, dominai sobre as plantas, dominai sobre tudo. O homem nasceu para resolver problemas. O homem nasceu para crescer. O homem nasceu realmente para subir os degraus. Mas cuidado com a ganância. Cuidado quem vai ser ou quem é o Senhor da sua vida. Outra coisa que eu aprendo é que só com oração que eu posso vencer as barreiras. Quando Ezequias virou o rosto para a parede, nesse contexto eu já disse, a parede são os obstáculos que aparecem à nossa frente. Mas se você abre o Salmo 51 no versículo 7 ou 17, alguém pode conferir para mim aí depois. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então o coração tem que ser um coração quebrantado, um coração contrito. Um coração assim Deus não resiste. Por isso que a palavra diz: Deus tem prazer em se inclinar para a oração do justo. A oração do justo não pode tudo, mas pode muito em sua eficácia. Nos alerta o apóstolo Tiago. Outra coisa que eu aprendo com Ezequias: ele sabia, eu já falei isso, ele já sabia o quanto tempo restava, nós não sabemos. Mas eu tenho um alerta para você. Apocalipse 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. É um alerta, eu não quero dizer que é assustadora, mas é um alerta para que nós venhamos a pensar. Porque nós, às vezes, começamos a pensar assim: ah não, morrer é só para velho. Mas eu quero dizer um provérbiozinho que um amigo meu falou lá no vocabulário de Taubaté, no Brasil. E o ditadinho dele dizia assim: jovem vai algum, mas velho não salva nenhum.
Então, não tem para ninguém. Todos estão correndo o mesmo risco. Às vezes a pessoa fica, não, mas eu sou jovem, o dia que eu crescer, o dia que eu ficar que nem você, de barba branca, cabelo branco, aí sim, aí eu vou pegar, vou para a igreja. Não, querido, Deus não está realmente dizendo que é a faixa etária. O gostoso é desde você pega realmente os homens que tiveram intimidade com o Senhor. Realmente você pega José, ele já começou com a intimidade com o Senhor com 17 anos. E você pega outros que têm uma intimidade com o Senhor, começa com 80 anos. Com 80 anos ele luta até 120 anos. Moisés. Então a gente tem que estar atento a uma coisa. A nossa cidade não chama Wintergard, Windermere. A nossa cidade chama Jerusalém Eterna. É lá. É lá que você vai cantar. Não vai cantar, vai valer a pena. Lá você vai cantar, valeu a pena. Valeu a pena sair 30, 40 minutos para vir até a igreja, numa concentração exclusiva para adorar o nosso único Deus. Valeu a pena se deslocar para ir até o GC. Eu fui com um pouquinho de preguiça, porque estava muito frio, estava calor, estava chovendo. Mas quando eu cheguei, parece que as turbinas se aqueceram e eu volto para casa diferenciado. Valeu a pena ser submisso à coordenação, porque isso mostra realmente uma integridade, um respeito e harmonia, porque este é o reino de Deus. O reino de Deus é paz, harmonia e amor. E a gente já pede tudo isso, que venha a nós o teu reino. E quando vem, você vai desprezar por quê? Abraça, agarra, não deixa escapar mais. Amém, irmãos? Agora, o que é mais difícil, o que tem sido mais difícil, eu aprendo aqui também com Ezequias. O que tem sido mais difícil na nossa caminhada? Não vamos discriminar aqui coisa, mas analisa na sua vida no sentido global, vai. O que está sendo mais difícil? Deus falou para o profeta Isaías, fala para o Ezequias, o que ele quer? Que a sombra vá para frente ou que a sombra vá para trás? E a sombra retrocedeu. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Qual é a dificuldade que está passando na sua vida? É relacionamento conjugal? É relacionamento entre pais e filhos? É relacionamento com os seus funcionários? É relacionamento com os seus patrões? É aquela coçada de cabeça que você dá, não sei se eu fico, não sei se eu volto. Ai meu Deus, mas é melhor ficar aqui enfrentando os 10 dedos do que lá os 9 dedos, né? Então é melhor ficar por aqui mesmo. Vai ser isso, vocês cortam depois. Mas o mais importante, que eu fecho essa pregação. Isaías voltou e disse, Ezequias, o Senhor disse que daqui 3 dias você vai levantar e entrar no templo para a adoração em público de novo. Mas ainda teve um trabalho que foi feito lá, que a Bíblia diz que Isaías diz, prepare um emplasto de figo e coloque sobre a úlcera dele, que era uma úlcera cancerosa, mortal. Agora, Deus precisava daquele figo? Não vai chegar na sua casa agora, vamos pôr o figo em cima do Zé aqui que vai parar a dor. Querido, isso é superstição. Mas Deus quis mostrar o quê? Deus quis mostrar o seguinte, faça as tuas partes, que a minha eu nunca vou deixar de fazer. E assim ele estendeu as mãos, e ainda que o figo foi colocado, mas ele levantou e retornou ao templo. Mas eu gostaria de encerrar dizendo para vocês o seguinte, Neemias clamou ao Senhor, Deus o levantou e disse que em 3 dias ele estaria adentrando o templo. Mas mais importante que você possa levar para a sua casa hoje, além de tudo que eu falei, um dia ele desceu à sepultura, e ao 3º dia ele ressuscitou.
Ezequias entrou no templo, mas ainda fez uma caca depois. Se a vida dele tivesse terminado ali, ele era um homem perfeito. Mas como a vida dele não terminou ali, ele realmente se orgulhou. E a Bíblia diz através do profeta Isaías: a sua casa vai ser submissa à Babilônia, vai ser perdido tudo. E ainda que foi dito isso para ele, ele diz: boa é a palavra do Senhor. Não entendeu, porque o tanto que as coisas sejam bom para mim, que se ferram os meus filhos, que se ferram os meus descendentes, que se ferrem todos. O importante é que na minha gestão, no meu reinado vai ser tudo bem. Boa é essa palavra. Não, querido, ele não entendeu. Mas assim como ele levantou do terceiro dia e foi curado, ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou, mas esse não fez caca. Hoje a tumba continua vazia. Ele não está lá, só tem um lugar. Um dia eu perguntei: aonde que Jesus não está? Um amigo respondeu: ele está em todos os lugares. Mas eu falei: só tem um lugar que ele não está. Como assim? Ele está em todos os lugares, só tem um lugar que Jesus não está. Jesus não está na tumba, no sepulcro. Ele ressuscitou. E ele, assim como Ezequias, adentrou o templo de novo para a adoração. A Bíblia diz que o Senhor adentrou ao Santo dos Santos. E lá está o sumo sacerdote, que nos isenta de todos os sacrifícios de aspersão de sangue. Mas a partir do momento que você crê no poder do sangue de Jesus Cristo, nós vamos um dia estar juntos lá, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, a Ti toda a honra e toda a glória. Tudo o que Deus deu para Jesus Cristo passa a ser nosso. O que é de Jesus Cristo? Toda a herança do céu passa a ser sua, passa a ser minha. O que mais que nós queremos, querido, para nos colocar em ordem a nossa casa? O que mais que nós queremos para que o nosso currículo esteja realmente lá em cima, quando nós tivermos que entrar na presença do Senhor? O que mais que nós queremos? Nós queremos ficar em pé agora. E eu vou pedir para você, no seu lugar, se você sente algo na sua vida com relação a algum item que eu coloquei aqui, põe a mão no seu coração. Se algum item dessa pregação falou com você, põe a mão no seu coração. E em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor nos ensinou, Senhor, muita coisa através realmente do relacionamento, da intimidade de Ezequias com o Senhor, que nós possamos agora, todos esses que estão com as mãos no coração, Senhor, eu os apresento agora de uma maneira especial, porque o Senhor é um Deus onipresente, mas eu tenho certeza que o Senhor se faz presente aqui de uma maneira especial, e que conforme os requisitos de cada coração aqui agora, Pai. Eu não sei o que se passa no coração de cada um, mas o Senhor sabe, porque a Tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações. E como ministro do Evangelho, que não sejam as minhas mãos estendidas, mas que sejam as Tuas mãos estendidas sobre cada coração aqui agora. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que desça sobre vocês o dom da fortaleza, o dom da perseverança, o dom do amor, para que nós possamos juntos já experimentar as belas e maravilhosas coisas do Seu reino, Senhor, já assim na terra como